De forma que Jesus, ao dizer segue-me, ele levantou-se e seguiu Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Porque um dia, da mesma forma como Mateus, como Levi, um dia nós resolvemos em dizer para nós mesmos: eu quero te seguir e eu quero te servir. E sabemos, irmãos, quando isso acontece, há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Então, voltando ao dia que eu e você encontrou-se com Jesus um dia pela primeira vez, houve, aleluia, alegria nos altos céus pela tua vida, que chegou a Cristo para servir. Portanto, a igreja glorifica, a igreja se alegra quando alguém levanta sua mão e diz: eu também quero servir a Jesus, porque não tem coisa melhor que o homem possa fazer. É a maior decisão de sua vida, diante de todos os outros convites que recebem durante a jornada da sua vida histórica. É o convite e responder, dizer: eu quero te seguir. A alegria de Mateus, de Levi Mateus, foi tão abundante, e logo em seguida ele resolveu fazer um grande banquete em sua casa e mandou chamar todos os publicanos. Isso é que é interessante. Eu me lembro que quando eu me converti ao Senhor, na época eu era juvenil do esporte do Recife, não foi por isso nenhum orgulho, pelo contrário, com tristeza, porque eu sei aonde eu estava envolvido. Não que exatamente o futebol seja algo que eu posso dizer que é pecado para aqueles que têm como uso profissional, mas o meio é muito difícil, que eu ainda também não servia a Jesus. Mas eu lembro-me bem que quando eu aceitei Jesus, e tive que naquela época, pelo entendimento que eu tinha da época, pelos pais que me ensinaram que não era algo fundamental na vida de um jovem, então eu tive que deixar as coisas e essas outras coisas também que o mundo oferece, mas ainda bem jovem, bem rapazinho. De forma que a primeira coisa que eu fiz depois de alguns dias foi querer passar aos meus amigos, os que jogavam comigo, os que estavam comigo na quadra e às vezes também no campo, e anunciar Jesus, porque a alegria que estava no meu coração era imensa, e eu queria entender e dizer assim: olha, se você permitir sentir o que eu estou sentindo, você também vai decidir a sua vida para Jesus. Aleluia. Então esse é o primeiro amor, é aquilo que eu tenho dito, de nunca tirar o olho daquele que inicia a sua jornada, porque ele tem propósitos na sua vida. Não que nós não tenhamos, aqui somos ensinados a nos manter, aleluia, alegres, felizes na presença do Senhor, não importa quanto tempo, importa que você esteja na presença do Senhor Jesus. E eu sei que vocês estão na presença do Senhor Jesus, por isso diga glória a Deus, aleluia. Que coisa boa é estar na presença de Deus. Então, Levi Mateus chamou uma multidão de publicanos. É uma história maravilhosa, onde se algo se via perdidamente um publicano nas ruas da Judeia, e alguém olhava para um publicano e mencionava palavras todas contra eles, porque eles cobravam impostos para Roma e traziam em seus corações revolta por este motivo. Mas agora Levi não quis saber de nada. Ele chama uma multidão de publicanos e diz: vou dar o banquete. Ele ainda tinha dinheiro, era um homem que fazia dinheiro, mas disse assim: agora eu vou começar a gastar pela causa. Aleluia, glória a Deus. É importante lembrar que cada um de nós, irmãos, fazemos esforços para também nos gastar fisicamente, e aquilo que a gente puder fazer pela obra é muito importante, é muito interessante, porque Deus nos salvou, nos tirou do lamaçal do pecado, aonde nós gastávamos fortunas, e outros que chegaram com mais idade para Cristo, e ali deixavam dinheiro em bares, e outros dinheiro em drogas, outros dinheiro em bebidas, mas muitas vezes não compreendem a necessidade da casa do Senhor. Mas a necessidade da casa do Senhor está naquilo que Deus te constituiu e te deu as condições necessárias para que você esteja aqui e abra a sua mão com a sua vida, com a tua história, com o teu trabalho, com o teu emprego, aleluia, com a tua sabedoria para aplicar no reino de Jesus, aleluia.
Glória a Deus. E Mateus tomou esta grande atitude. Mas a Bíblia diz que no andar da carruagem daquele banquete, Jesus e os seus discípulos estavam com ele. Aleluia. E eu imagino a cabeça daqueles discípulos dizendo: o nosso mestre agora se junta com pecadores. Não, a Bíblia não menciona que eles questionaram, mas a Bíblia fala, aleluia, que logo chamou a atenção a festa e alguém saiu correndo e trazendo a informação para escribas e fariseus, para que visse o que estava acontecendo. Aquele que fazia milagres, aquele que curava pessoas, glória a Deus, aquele que repreendia demônios na vida de alguém, aquele que libertava vidas, mas agora estava reunido em um banquete grandioso com pessoas que aparentemente não, com pessoas pecadoras que traziam uma aparência de que Cristo estava envolvido com essas pessoas. E logo os escribas e os fariseus começaram a blasfemar, começaram a comentar que os discípulos estavam no meio de pessoas pecadoras. Meu irmão, é muito interessante essa palavra. Jesus, ele lá nos traz o convívio como os discípulos tinham com ele, mas Jesus ensinava que nós jamais devemos nos diferenciar diante de um pecador, e até não importa a circunstância que aquele pecador se encontra, se é um prostituto, se é uma prostituta, se é alguma pessoa que esteja fazendo algo ali de errado, ou que tem um conhecimento que aquela pessoa pratica isso, mas que eu e você já temos a autorização de Cristo de chegar junto delas e dizer: Jesus tem a palavra da vida para a tua vida nesta tarde. Jesus tem a palavra da vida para o teu interior. Jesus, ele quer mudar a tua história. Ele quer trazer, aleluia, e corrigir e fazer um cronograma para que você mude a sua vida. E nós não podemos fechar os olhos, porque o que acontece hoje é pregar para pessoas muito simpáticas ao Evangelho, pessoas muito amigas do Evangelho, e muitas vezes desprezamos alguém que está na praça e que nós identificamos qual é a atitude profissional daquela pessoa, mas aquela pessoa precisa de uma palavra de Deus. Aleluia. E nós não podemos abandonar. Aleluia, glória a Deus. Entendemos um evangelho capcioso, religioso, aonde muitas vezes alguém comete um pequeno delito, uma falha, e já não se dirige para ela para dirigir com a paz do Senhor. São pessoas religiosas, pessoas que não foram mudadas por Jesus, que vive uma vida religiosa, mas não se compadece daquele que precisa de ajuda, aquele que precisa de uma orientação, e que é um de nós que está ali caído ou decaído, mas a palavra de Jesus, ela vence aquele que está por trás daquele homem ou daquela mulher que muitas vezes se afastou, que é a palavra de Deus, que é Jesus de Nazaré, que é o profeta da Galileia, que é aquele que pode trazer de volta, aleluia, ao arrependimento aquele que tropeçou. Quem está sentindo Jesus aqui, irmão, nesta noite? Irmão, levanta a mão para o céu, levanta e manda glória para Ele, glorifica Ele, porque Ele nos amou primeiro, Ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores, Ele está, aleluia, aleluia. Foi isso que estava acontecendo com Jesus. Ele amava os pecadores. E eles disseram, murmurando, porque, versículo 30, pode ver na sua Bíblia, porque comeis e bebeis com publicanos e pecadores. Jesus olhou para ele e disse: olha, a questão é essa, é que vocês se acham os bons, vocês acham que estão sãos, mas Jesus não sabia que o que eles falavam eles não praticavam. E Jesus disse: não precisa de são, não precisa de médicos são, mas sim os doentes precisam. E Jesus é o médico do médico por excelência. Ele estava ali para resolver qualquer situação. Glória a Deus. Jesus respondeu isso para eles: não necessito são de médico, mas sim os que estão enfermos. E eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia.
é mistério que a gente também não fique só em quatro paredes, é mistério que a gente vá à rua, aleluia, é mistério que a gente vá fora. Estava conversando com o evangelista Hélio, tenho conversado também com os outros obreiros, mas nós vamos acertar um momento e um dia de sair pelos caminhos aqui deste bairro, para pregar a palavra, aleluia, e ter autoridade de Jesus para dizer que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu, aleluia. Como a igreja que temos o sensor de evangelismo, nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar parados, glória a Deus. E naquele momento em que Jesus falou isso, eles então mudaram um pouco a conversa e começaram a trazer um assunto diferenciado. Eles queriam desvirtuar, aleluia, aquele banquete, e não sabem eles que Jesus já havia falado o que era necessário para aquele povo. Os publicanos tiveram uma oportunidade enorme e Levi e Mateus conseguiu reunir todos, aleluia. De uma vez só Jesus falou para todos os publicanos, glória a Deus. Você está vendo porque no capítulo 19, eu acho que ainda é de Lucas ou de Mateus, que fala do publicano, aleluia, que subia a árvore. Esse homem já tinha visto Jesus falar, esse homem já tinha, aleluia, glória a Deus, ouvido a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E ele começa a questionar porque os discípulos de João jejuavam, porque jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus. Ele até parece conosco, fazendo orações, mas os teus comem e bebem, querendo afrontar Jesus, porque eles não estavam fazendo como os discípulos de João, querendo denegrir o que Jesus estava fazendo. Mas tinha um detalhe que aqueles homens precisavam entender: João não estava mais, os discípulos estavam agora de João percorrendo, orando e procurando aquele que João havia dito que iria ser após ele, mas eles prejulgavam os discípulos, aleluia. E ele diz: podeis fazer jejuar, podeis fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com ele, aleluia. Jesus estava dizendo para eles: quando eu estou aqui no mundo junto com meus discípulos, eu sou o pão da vida deles. Enquanto eles estão comigo, aleluia, não há necessidade de jejum, glória a Deus, porque eu estou próximo. Mas sabia Jesus que um dia eles tinham que ir e iam ter que entrar também no caminho da consagração do jejum. É muito importante que eu e você continue com a vida consagrada. É muito importante que você tire um dia para consagração. Esses dias estava orando, falando com o Pai, dizendo: meu Deus, nós podíamos ter aqui uma consagração a cada 15 dias ou uma vez por mês, no sábado. Pensei de novo na irmã Ângela, tinha começado o trabalho aqui, houve uma necessidade de nós darmos um tempo, mas falei que cada um de nós poderíamos também jejuar em casa, aleluia. Mas quando a igreja está reunida, aqueles que podem e podem vir, é muito interessante nós nos consagrarmos ao Senhor Jesus, porque na consagração ela é fundamental, glória a Deus, para nossas vidas. Jesus disse no versículo 35 da sua Bíblia, do capítulo 5 de Lucas: dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias, jejuarão. Aleluia, desde aqueles dias que o esposo foi tirado de perto de nós, nós estamos aqui sendo abraçados pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado, como diz a Bíblia. Mas a consagração e a busca por Deus não pode parar. Ela tem que ser incessante, ela tem que ser sempre a busca. Não devemos parar de buscar ao Senhor pela própria necessidade que nós dependemos dele, temos diante dele. Mas disseram-lhe também aí Jesus uma parábola. Aí Jesus começou a ensinar algo importante, porque muitas vezes alguém gosta de querer fazer um tipo de arrumadinho, querer fazer um concerto inexistencial, porque não existe. Aleluia. Deus começou, Jesus, a ensinar uma coisa,
que ninguém poderia misturar algo novo com alguma coisa do mesmo tipo que não fosse nova, mas a envelhecida, porque não ia dar certo. E ele diz: ninguém pode tirar um pedaço de uma veste e de uma veste nova para você em uma veste velha. Ele explicou que se costurar dois tecidos, mesmo que eles sejam semelhantes, mas se ele costurar, vai chegar um momento que a nova vai suportar o rojão, mas a velha não vai aguentar e vai descoser, e vai ficar com dificuldade de poder fazer o remendo. Novamente ele diz que o remendo não condiz com a veste velha. Não adianta, meus irmãos, nós tentarmos fazer algo que não seja legítimo, que não seja especial, que não seja forte, aleluia, até naquilo que nós fazemos para Deus, aleluia, faça com ousadia, com alegria, e aquilo também até que nós ofertamos para Deus, faz com dedicação, faça com primazia. Glória a Deus, porque a primícia é aquela que vem para nossas mãos, mas ela é do Senhor, aleluia. E quando você escolhe bem e define bem as suas prioridades, você valoriza a causa do Senhor, aí Deus começa a agir de forma poderosa na sua vida. Não adianta fazer do meu jeito, do seu jeito. O que adianta é fazer do jeito dele, porque ele não mistura as coisas, aleluia. Ele não mistura veste novas com veste velha, aleluia. O segredo é fazer a coisa nova. O segredo é fazer o novo nos pertenceu desde o dia que ele mudou a nossa história. A nossa história foi mudada e algo novo chegou dentro de nossa vida, aleluia. E esse novo jamais tem que sair do nosso interior. Esse novo é o novo de glorificar a Deus, de fazer a obra, glória a Deus. É o novo de estar na casa de Deus. Nós não podemos abrir mão. Mas Jesus gostava de ensinar, e pelo menos ele dava 2 ou até mesmo 3 exemplos. Ele volta a falar, glória a Deus, e ninguém, versículo 37, e ninguém põe um vinho novo em odres velhos, ou de sorte o vinho novo romperá, ou de sorte o vinho novo romperá e o enternacear o vinho, e os odres se estragarão. Eu vou falar para os irmãos o que ele está ensinando aqui. Os odres eram peles de animais, bem costuradas, bem feitas, aonde se colocava o vinho para fermentar. Não tinha os barris de madeiras que hoje ainda existem em várias vinharias pelo mundo, né? Que fale lá o vinho da Suíça, que fale lá o vinho europeu, ou até mesmo americano. Mas naquele tempo já tinha a habilidade de fazer um vinho, esperar o momento de sua fermentação, e aquelas peles. E acontece também com a madeira dos baldes e madeiras hoje, é a mesma coisa. Só que quando eles colocavam vinho para apurar, presta atenção, irmão, do vinho, que essa parte é muito importante. Quando eles enchiam os odres de vinho e deixavam lá para apurar a fermentação, o vinho, naquele processo de fermentação, fazia os odres de pele de animais esticar. Eles enchiam, mas por conta da fermentação criava um gás, e esse gás ele fazia elastecer o vinho. E Jesus explicou: não pode pegar um vinho novo e colocar em vasilhões velhos, em odres que já foram usados, já foram esticados, estão ressecando, e pegar um novo vinho e colocar de novo. Não reaproveitar coisas que não podem ser reaproveitadas. Que isso é um ensino de Deus para nós. Que eu e você não reaproveite aquilo que não presta, aquilo que já saiu da nossa vida, tem que continuar longe de nós, porque não dá para reaproveitar. Aleluia, glória a Deus, não aproveite, aleluia, peça a Deus o novo. Quando a coisa não estiver mais dando certo, é a hora da troca, é a hora da mudança, é a hora do novo,
Aleluia. E Jesus estava ensinando isso e dando uma palavra para aqueles fariseus. Aleluia. Glória a Deus. Porque eles estourarão e o vinho será derramado e desperdiçados, porque foi colocado em reaproveitar um odre que não mais se via, que já foi trabalhado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus jamais fará uso de um velho homem como um velho homem. Ele vai transformar o homem. Aleluia. Ele vai dar uma roupagem nova. Ele vai encher do Espírito Santo. Ele vai fazer tudo novo. E eu e você passamos pelo processo. Era uma roupagem velha e antiga, mas Jesus deu uma roupagem nova. Jesus te deu algo novo. E a tua vida hoje é cheia de Deus. Eu estou sentindo Jesus aqui. Quem está sentindo Jesus aqui? Meu menino, está sentindo Jesus aqui, menino? Pensa no céu. Jesus está falando na tua vida. Ele está fazendo algo novo. Ele quer fazer algo novo. Ele está operando na tua vida. Glorifica a Deus. Não abre mão desse Deus. Continua com Deus. Anda com Deus. Fala com Deus. Caminha com Deus. Aleluia. Ele diz que os odres o entorcear, irá torcer e ele vai estourar. E diz assim: o vinho e os odres se estragarão, mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. Eita Deus, que coisa linda. Aleluia. Nunca bote algo novo, glória a Deus, em coisa velha, meu irmão. Aleluia. A minha, a tua vida foi feita nova. Nós somos novas de novo, novas criaturas. Então glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Ele jamais vai colocar algo velho dentro de você. Ele só coloca novo porque Ele fez novo. E a palavra é nova. Aleluia. A palavra é a saúde. Porque Jesus é o lírio dos vales e a rosa de Saron. Aleluia. Ele tudo pode, Ele tudo fez. E Ele termina falando para aquelas pessoas dizendo: e ninguém bebe o velho. Olha para isso. Alguém tendo bebido o velho, é o vinho velho. E logo o novo. Porque diz: é melhor o fermentado. Glória a Deus. Lembra das bodas de Caná da Galileia? Nos casamentos eram colocados os vinhos novos que ainda não tinham chegado à apuração. Não, era colocado na verdade, porque Jesus depois, em seguida, fez um novo, né? Fez um vinho melhor do que havia sido servido. E eles se perturbaram no entendimento, porque no casamento foi servido o vinho melhor depois. Então eles davam o velho antes. Exatamente. Glória a Deus. Por quê? O melhor está no final. Glória ao nome do Senhor. Os homens daquela festa não entenderam. Porque tinha um costume lá. Mas o que Jesus mostra aqui, aleluia, que o que está apurado é o que é melhor. Glória a Deus. Aí já é um outro entendimento que Jesus está falando para nós. Glória a Deus, pelo tempo que somos servos do Deus Altíssimo, e a fermentação, aleluia, da obra de Deus e a apuração do Espírito Santo na nossa vida deve estar de tal forma apurado que eu e você só possa exalar o perfume de Deus. Aleluia. Que eu e você só pode exalar aquilo como bom cheiro. Isso quando vai ser servido o vinho. Os melhores servidores de vinho do mundo, eles colocam sobre uma taça, né? Elas pegam assim com os dois dedos do meio, que ela tem aquela pontinha do meio fina, e eles colocam no copo e ele dá uma mexida. Diz que pelo cheiro, ao cheirar, eles sabem dizer se
se o vinho está em ótima qualidade, se está apurado, se não está apurado. É por isso que quanto mais velho o vinho, mais caro também se torna. Aleluia, glória a Deus. Então o preço que fomos comprados foi muito caro. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. E esse sangue reina dentro de nós, em nossas vidas, de tal forma que nos fez também algo apurado da parte de Deus. Então nós temos que vencer tudo que vem de encontro, porque você, como disse Paulo, vocês ainda estão tomando um mantimento líquido, quando já era para estar tomando sólido, comida forte, uma feijoada, vamos dizer assim, um pirão, mas não, ainda quer ficar tomando leite. Deus, Ele quer de nós, aleluia, que façamos, porque pelo tempo já estamos fortalecidos pela palavra, já estamos fortalecidos pela fé. Aleluia. Quantos entenderam a mensagem nesta noite? Diga glória a Deus. Caminha com Ele. Aleluia. Faz a obra com Ele, porque o melhor está por vir. Glória a Deus. O melhor está por vir. Aleluia. Está por vir. Nunca lá na frente para nós vai estar vindo pior. Sempre virá o melhor. Sempre está somando. Sempre estará multiplicando. Glória a Deus. Não andemos para trás na fé. Não caminhemos de banda ou para trás como caranguejo. Mas andemos, aleluia, como levitas de Deus, como homens e mulheres cheios da graça do Espírito Santo. Porque é assim que Deus vai continuar fazendo sobre cada um de nós. Glória a Deus, e que Deus continue nos abençoando no decorrer desta semana.